Imagina só, num belo dia, ou melhor, numa bela noite, todo ser humano do planeta simplesmente apaga ao mesmo tempo, sem aviso, sem explicação. Bilhões de pessoas, do nada, caindo no sono profundo. E ficando assim por 7 dias inteiros. 7 dias. O que aconteceria com o mundo se ninguém acordasse? Pense aviões no ar, cirurgias em andamento, pessoas dirigindo, navios em alto mar, militares em zonas de guerra, bebês chorando, as mães cansadas, centrais elétricas operando. Parece enredo de filme de ficção, né? Mas hoje a gente vai explorar esse cenário. E olha, os resultados são assustadores, estranhos e, em alguns casos, surpreendentemente possíveis. Porque não teria ninguém acordado para controlar absolutamente nada. Mas o que começaria a acontecer quando os humanos saem do jogo menos mesmo que por pouco tempo? Segura aí, porque o que vem agora vai te fazer olhar para o sono com outros olhos. Ou com os olhos fechados. Vai saber. Agora, pensa comigo. Se já é um caos quando uma cidade tem um apagão, imagina o planeta inteiro desligado por uma semana. Porque não se trata só do que deixaria de funcionar. Se você gostou do assunto de hoje, já aproveita e me ajuda deixando um like, clicando no botão do joinha aqui embaixo desse vídeo. Se inscrever no canal agora. Vem comigo nessa jornada. As primeiras horas do colapso. Logo nos primeiros minutos, o mundo se transforma. Imagina, motoristas desmaiando no volante, aviões caindo do céu, trens descarrilariam, fogões ficariam ligados sem ninguém para apagá-los. Hospitais em estado de emergência viram zonas de silêncio, menos médicos, pacientes, seguranças, todos inconscientes. É como se o tempo tivesse congelado, mas o mundo real não congela. Ele continua girando. E sistemas automáticos tentam manter a ordem. Satélites mantêm órbitas. Usinas nucleares entram em modo de segurança. Mas nem tudo é automatizado. Estações de energia elétrica precisam de manutenção. Algumas suportam por horas, outras menos. Logo, cidades inteiras começam a ficar às escuras. E quando a luz se apaga, o caos silencioso se instala. Animais de estimação andam perdidos pelas ruas, cercados por um mundo dormindo. Bichos selvagens, sentindo a ausência do ser humano, invadem áreas urbanas. Natureza e cidade se misturam numa paisagem estranha, de filme distópico. Mas a natureza ainda está acordada e começa a se reorganizar. Nesse meio tempo, do outro lado do globo, um avião não tripulado continua voando em rota automática, sem saber que não há mais ninguém para recebê-lo na aterrissagem. Ele vai circular até acabar o combustível e cair, sozinho, em algum lugar do planeta. As primeiras 12 horas já seriam suficientes para transformar qualquer cidade moderna num lugar irreconhecível. E olha que a gente está só começando. As primeiras 24 horas, o mundo em risco. Passado um dia inteiro, o mundo entra em um estado crítico. Sem pessoas para supervisionar absolutamente nada, os sistemas que pareciam autônomos revelam suas limitações. Satélites começam a perder suas correções de órbita. Usinas hidrelétricas já não conseguem lidar com o fluxo de água. E o controle de tráfego aéreo virou uma ficção. Aqui a gente chega em um momento que o planeta inteiro já está sem energia elétrica ou, no mínimo, operando com quedas sistemáticas. E quando a luz vai embora, vem junto a perda de internet, comunicação e, claro, refrigeração. Alimentos estocados em supermercados e armazéns começam a estragar. Leites, carnes, vacinas, tudo isso se deteriora numa velocidade assustadora. E o pior é nos hospitais. Pacientes em UTIs, ligados a aparelhos vitais, dependem de geradores que, sem manutenção e reabastecimento, falham. Os poucos robôs ou inteligência artificial não tem poder de decisão nem de resgate. A vida, antes sustentada por tecnologia e equipe médica, simplesmente se apaga. Um silêncio triste toma conta desses lugares. Nas grandes cidades, os animais se tornam os novos protagonistas. Cães e gatos invadem supermercados. Pássaros fazem ninhos em prédios. E ratos. Os ratos tomam conta dos esgotos, agora entupidos por falta de manutenção. E ainda tem o clima, sem previsão do tempo atualizada. Áreas de risco como regiões costeiras ou montanhosas ficam vulneráveis a enchentes, tempestades e deslizamentos. Se um furacão estiver em rota, ninguém acordado para emitir um alerta, ele simplesmente chegará. E, nesse ponto, a Terra está operando no modo automático, mas cada engrenagem começa a emperrar. Tudo o que era mantido pela presença humana agora revela sua fragilidade.
E o mais assustador, ainda restam 6 dias desse sono profundo. O terceiro dia, quando a natureza percebe a liberdade, 3 dias. Já são 3 dias sem um ser humano sequer em atividade. A natureza, como quem esperou pacientemente por um século, começa a avançar. O mundo urbano, antes pulsante e barulhento, agora é tomado por um silêncio estranho, quebrado, apenas pelo som do vento entre os prédios e o eco de passos que não existem mais. As plantas, antes controladas por aparadores, cercas e concreto, começam a romper as barreiras. Gramas nas calçadas crescem desordenadamente. Cipós sobem pelas paredes. E árvores que estavam sufocadas por asfalto começam a empurrar as rachaduras da civilização. É como se a terra estivesse respirando de novo. Um suspiro ancestral. Os animais selvagens percebem que algo está diferente. Nas zonas urbanas, javalis, cervos e até ursos começam a vagar pelas ruas. Em algumas partes do mundo, como no Japão ou na Índia, há registros reais de macacos que tomaram vilas inteiras por apenas algumas horas de ausência humana. Imagine o que fariam com 3 dias livres. Nas grandes cidades, como Nova York, São Paulo, lembra filmes pós-apocalíptico, avenidas vazias, metrôs parados, luzes apagadas, e um novo rei no topo da cadeia. Instinto, animal, cidades costeiras, sem ninguém para monitorar barragens, portos ou comportas, já sofrem com alagamentos e erosão. As marés agem livremente. E os rios, sem controle de represas, voltam ao seu curso natural, inundando regiões antes domadas pela engenharia humana. Mas aqui vem o detalhe mais estranho. Alguns animais de estimação, sem seus donos, formam bandos. Cães antes dóceis, agora seguem o instinto de matilha. Gatos, mais ariscos, invadem apartamentos, abrem portas com a habilidade que poucos imaginavam. O instinto de sobrevivência volta com tudo. E talvez o mais simbólico: pássaros invadem igrejas, galopam pelas praças, cantam sem o ruído das buzinas. É como se eles soubessem: o mundo está mudando de dono. A natureza, abandonada por tanto tempo, está pegando de volta o que é dela. Mas ainda estamos no terceiro dia. E o relógio segue correndo. O quarto dia, o colapso tecnológico completo. É essa a altura. A situação já é apocalíptica. Mas o quarto dia reserva algo que muitos nem imaginam: o colapso total da tecnologia. Sem operadores humanos, servidores começam a falhar em cascata. Satélites perdem comunicação com estações terrestres. A internet, que já vinha oscilando, cai de vez. Sistemas bancários entram em modo de segurança e congelam. Até mesmo redes de energia, que dependem de ajustes constantes e vigilância humana, começam a apresentar falhas críticas. Imagine cidades inteiras às escuras, hospitais operando no escuro, com baterias de emergência se esgotando. Drones e aviões que estavam programados para voos automáticos colapsam no ar ou se chocam com estruturas. O tráfego aéreo mundial simplesmente desaparece. Mas o perigo não está só nos céus. Fábricas automatizadas, refinarias, usinas nucleares, todas elas têm sistemas de emergência. Mas esses sistemas também precisam ser monitorados. E quando não há mais ninguém acordado para intervir, a natureza começa a tomar conta: vazamentos, incêndios, radiação. Um erro que ninguém percebe, porque não tem mais ninguém ali para perceber nada. O que mais assusta nesse quarto dia não é o que está acontecendo, é o que já deixou de funcionar. E a quantidade de coisas que estavam penduradas por um fio invisível, chamado pessoas acordadas. O quinto dia, o caos climático e ambiental. Até aqui, tudo já parece um pesadelo fora de controle. Mas o quinto dia é quando a natureza começa a responder, e não de forma gentil. Sem humanos operando represas, monitorando florestas ou mantendo linhas de contenção. O planeta entra num estado de descompasso. Incêndios florestais começam a se espalhar sem freio. Raios, calor extremo e curtos-circuitos iniciam focos que ninguém combate. Animais silvestres, confusos com o silêncio repentino das cidades, invadem zonas urbanas em busca de comida, e muitos morrem por envenenamento ou acidentes. As mudanças climáticas, que já vinham sendo controladas por intervenções humanas mínimas, menos como replantio, irrigação e contenção de erosões, se agravam. Tempestades descontroladas, enchentes em regiões críticas e deslizamentos de terra atingem cidades vazias. E sabe o que é pior? Satélites meteorológicos que ajudavam a prever e preparar o mundo para esses eventos também
já pararam. O mundo começa a ficar irreconhecível, não só por causa da ausência de seres humanos acordados, mas porque o planeta em si começa a perder o equilíbrio. A civilização dorme e a Terra responde, mas ainda não chegamos ao fundo do poço. O sexto dia, o colapso biológico. No sexto dia. O que começa a morrer não é só o sistema, mas a própria vida. Imagine, sem médicos, sem enfermeiros, sem laboratórios funcionando. Doenças que antes eram tratáveis começam a se espalhar silenciosamente entre os poucos que ainda tentam resistir. Sem produção de antibióticos, vacinas ou sequer um pronto-socorro aberto, uma simples infecção se torna a sentença de morte. Animais de fazenda provados do cuidadoso adoecem em massa. Os que ainda estão em cativeiro morrem de fome ou sede. Muitos, em desespero, quebram cercas e escapam, vagando por cidades fantasmas, atacando outros animais ou se tornando presas fáceis de predadores que também já saíram das florestas. Insetos se multiplicam sem controle, menos mosquitos, ratos, baratas, com lixo orgânico se acumulando nas ruas e nos prédios. A decomposição toma conta dos espaços fechados, contaminando a água, o ar e tudo ao redor. Os ecossistemas começam a sofrer um colapso em cadeia, sem seres humanos gerando calor, irrigando áreas agrícolas ou mantendo habitats artificiais. Algumas espécies que dependiam diretamente de nós começam a desaparecer, enquanto outras se tornam pragas. E o mais assustador, algumas inteligências artificiais médicas, que ainda estavam operacionais, entram em modo de contenção. Elas emitem alertas, tentam acionar autoridades, notificam sistemas internacionais, mas ninguém atende, porque não há mais ninguém desperto. No sexto dia. A vida luta para se manter, mas está perdendo feio. O sétimo dia. O silêncio final. Depois de 6 dias de caos crescente, o sétimo dia amanhece. Mas quase ninguém está lá para vê-lo. As cidades estão quietas. Não é aquele silêncio normal de um domingo tranquilo. É o silêncio absoluto, quase ensurdecedor. O tipo de silêncio que faz barulho dentro da cabeça. Sem motores, sem vozes, sem notificações. Apenas o vento. E ele parece soprar mais forte agora. A Terra, pela primeira vez em milênios, respira sem nós. As ruas, antes congestionadas, agora são lar de mato brotando no asfalto. Os letreiros de LED continuam tentando vender produtos para ninguém. Sem energia, os aparelhos simplesmente desligam, um por um. A internet já morreu. Os satélites continuam orbitando lá em cima, cegos e surdos. O planeta virou um museu congelado no tempo. Os animais começam a retomar territórios que eram nossos. Nas grandes cidades, veados, javalis, até mesmo grandes felinos, caminham entre os prédios, como se a selva tivesse voltado. Mas o mais estranho é o vazio. Aquela ausência que pesa no ar. Como se o planeta tivesse, finalmente, conseguido o que queria. Paz. Alguns poucos despertam, aqui e ali, sozinhos, desorientados, procurando alguém. Mas o que encontram são mensagens deixadas por máquinas automáticas. Sistemas de emergência rodando seus protocolos finais. Vozes eletrônicas pedindo calma, indicando abrigos que já não funcionam mais. E aí vem a pergunta que ninguém sabe responder. O que aconteceu com todo mundo? Foi um ataque silencioso? Um erro de programação global? Um evento natural que só afetou os cérebros humanos? Ou foi tudo planejado por alguém menos ou algo? No sétimo dia, não há resposta. Mas agora que você ouviu essa história até aqui, me diz uma coisa. E se esse vídeo, na verdade, não for uma ficção? Você quer que eu continue com o encerramento agora? E se isso estiver mais próximo do que imaginamos? Você acabou de assistir a um experimento mental, um exercício de imaginação? Ou será que foi algo mais? A verdade é que, por mais que tudo isso pareça exagerado ou cinematográfico, cada pedaço dessa história tem raízes bem reais. Cientistas já alertaram que a Terra não aguentaria uma paralisação global completa. Especialistas em tecnologia já discutem o risco de um colapso sistêmico. E psicólogos sabem que a nossa mente é mais frágil do que gostamos de admitir. Nós estamos, todos os dias, a um passo de uma falha coletiva. Tudo é interligado. Nossa rotina, nossos dispositivos, nossa sanidade. E tudo depende de estarmos conectados. Mas e se, por qualquer razão, isso tudo desaparecer? Esse vídeo não é uma previsão de que estamos aqui, agora, vivendo em um mundo que parece sólido, mas que talvez só esteja de pé porque ninguém tropeçou ainda. E se um dia tudo parar?
Você vai estar pronto? Ou vai ser só mais um entre milhões? Esperando o sinal voltar? Se esse vídeo te fez pensar menos, nem que seja só um pouquinho, então ele cumpriu seu papel. Agora é com você. Compartilha com alguém que nunca parou para pensar nisso. Comenta aqui embaixo. Você acha que sobreviveria a uma semana como essa? E se quiser saber como o mundo realmente pode acabar de formas muito mais reais do que você imagina, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui do lado. Nos vemos enquanto ainda temos internet. Tchau e até lá.